Fala galera, beleza? Teixeira na área, sejam bem-vindos mais uma vez. Mais um vídeo aqui para nossa série de vídeos aí básicos sobre o Excel. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando aí a parte onde eu demonstro aqui para vocês as funcionalidades, alguns atalhos, algumas características específicas aqui do Excel. Aqui, como vocês podem ver, temos no Excel seis abas aqui em cima: a aba de página inicial, a aba de inserir, a aba layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Cada uma dessas abas tem suas próprias funções específicas aqui do Excel. Hoje vamos estar vendo algumas funções aqui da página inicial. Funções essa como formatação, como estilização, classificação, filtragem, mesclagem e demais, certo? Para a gente iniciar, vamos usar aqui essa planilha que eu fiz aqui, essa listinha de compras aqui, certo? De equipamentos de informática. E a primeira etapa que a gente vai ver vai ser esse primeiro trecho da aba, que é o trecho onde você pode ter o copiar, colar e o pincel de formatação. Vamos o copiar e o colar e o recortar, vocês já devem ter percebido o que é. Por exemplo, se eu clicar em uma célula aqui, clicar em recortar e clicar em outro campo e clicar em colar, o que vai acontecer? Ele vai remover, ele recortou aqui e colou aqui, usando as funções aqui desse primeiro trecho da aba página inicial, certo? Vamos dar um Ctrl Z para voltar ao normal, ok? E pincel de formatação é algo bem simples, ele copia a formatação de uma célula para outra. Por exemplo, vamos pegar aqui e vamos preencher essa célula na cor amarela. Aqui, botãozinho de preenchimento. Preencheu, beleza. Agora vamos clicar em pincel de formatação e vamos clicar em outra célula. Ele replicou aquela formatação que eu estava usando. Então o pincel de formatação serve para isso, para você replicar a formatação de uma célula para outra, certo? Vamos dar o Ctrl Z novamente para voltar ao normal. Basicamente aqui você consegue fazer com Ctrl C que copia, Ctrl V que cola e Ctrl X que recorta. São os atalhos ali do teclado. A única diferença é o pincel de formatação. Que você quiser copiar uma formatação, tem que usar ali mesmo, certo? Mas no Ctrl C também você consegue isso. Se você vier aqui fazer o preenchimento amarelo, der um Ctrl C e vier aqui clicar com o botão direito, ó, ele tem aqui as opções de cola. Você pode colar aqui do jeito que tá, entendeu? Pode colar aqui só valores, só a fórmula. Pode colar aqui transpor para copiar do jeito que tá lá. Formatar só a formatação, entendeu? Então basicamente os atalhos do teclado fazem a mesma coisa. É só para mostrar para vocês mesmo que tem essa opção via mouse, você clicando ali, certo? Pulando para o próximo bloco aqui de funções, temos aqui algumas opções de formatação, como por exemplo estilo da fonte. Se a gente clicar aqui e selecionar essa lista, virmos aqui em fonte, quando formos passando o mouse, veja que ele vai demonstrando como aquela seleção ficaria com a fonte que a gente está passando o mouse em cima. Estão vendo? Ok, vamos deixar Arial. Ok, feito. Então ali, primeiro campinho do segundo bloco aqui de opções ou funções é fonte. Segunda opção, o que é? É o tamanho da sua fonte. Você pode clicar aqui, seleciona lá primeiro, clica aqui e olha lá, conforme você vai passando, ele vai mostrando o tamanho que a letra vai que a fonte vai ficar, certo? Vamos deixar aqui do 11 padrão, certo? E também eu consigo fazer isso por aqui, pelas duas setinhas. O A maiúsculo, o A com a setinha para cima, ele indica aumentar o tamanho da fonte. O A com a setinha para baixo, diminuir. Olha lá, aumentando, diminuindo. Ok? Repara que quando você vai clicando, ele vai demonstrando o número do tamanho da fonte ali ao lado. Ó, viu? Ele vai demonstrando aqui qual que é o tamanho. Diminuindo, vamos voltar para o 11. Ok. Vamos dar aqui para lá, beleza. Pulando para a parte de baixo, temos aqui o negrito, N de negrito, I de itálico, S de sublinhado, certo? Um detalhe, caso você não lembre
O que aquele ícone faz, qual que é a função que ele representa, basta para deixar o mouse em cima dele, que ele vai demonstrar uma breve descrição do que aquilo faz, certo? Olha lá, negrito, itálico, sublinhado, pincel de formatação, ele descreve ali, exibe uma descrição breve para você saber o que aquela função, aquele ícone faz, ok? Vamos deixar em negrito aqui o título das colunas. Aqui, se eu quisesse deixar em itálico, ele ia em itálico. Se eu quisesse deixar sublinhado, ia sublinhar. Mas vamos deixar só negrito. Próximo ícone. O que esse ícone faz? Ele coloca bordas ao redor da nossa lista aqui, da nossa planilha. Se eu clicar aqui e segurar, ó, lembrando que para mim fazer essa seleção aqui, basta eu clicar na primeira célula de início e arrastar sem soltar. E solta no final. Ele seleciona para mim. Clico aqui na setinha. Ele me mostra aqui as opções de borda que eu posso estar colocando aqui. Então, se eu clicar aqui só na borda inferior, ele vai colocar a borda só embaixo, ó. Tá vendo aqui a bordinha? Se eu colocar aqui, se eu selecionar e colocar só a borda superior, ele vai colocar só em cima, borda esquerda, borda direita, todas as bordas superior expressa, entendeu? Então tem várias opções. Aqui você pode estar colocando a cor da borda, ó, vamos colocar vermelho aqui só para destacar, para vocês verem. Opa. E vamos aqui. Mas opa. Certo. Vamos voltar aqui. Vamos estilo da borda, vocês podem colocar aqui a largura da borda. Vamos selecionar aqui, ó. Automático. Beleza. Vamos selecionar, vamos colocar todas as bordas, ok? Viu que ele já deixou borda em todos os cantos e campos da lista que a gente selecionou. Ok, preenchimento, pessoal. O que preenchimento faz? Ele atribui uma cor para aquela célula. Se eu vier aqui, clicar no preenchimento, ele vai colocar amarelo. Se eu quiser mudar a cor, Diego, vamos lá, beleza? Seleciono a célula, clico aqui na setinha, escolho a cor, ele vai preencher para mim, certo? Eu posso selecionar e preencher vários de uma vez, ó, que ele vai me permitir fazer isso. Posso alterar a cor aqui e vir aqui selecionar e ah, beleza, não gostei. Ctrl Z, ele vai voltando ao normal, certo? Ícone com a corzinha vermelha, o Azinho aqui com a cor embaixo. Ele atribui a cor da fonte. Se eu clicar e selecionar na coluna, colocar vermelho, ele vai atribuir vermelho. Se eu mudar a cor aqui para azul, olha lá, repare que ele vai mudando a cor conforme eu passo sobre a cor, certo? Vamos deixar preto mesmo. Então, esse bloco é formatação de fonte, de texto, certo? Próximo bloco, Diego, o que ele faz? Ele apenas alinha a sua célula. Se eu vier aqui clicar e selecionar, ó, clicar aqui, por exemplo, alinhar em cima, ele vai jogar para na parte superior direita. Se eu alinhar embaixo também, ó, ele vai jogar tudo para cá. Se eu deixar ali em cima no centro, é porque aqui não dá de ver. Vamos selecionar aqui, mesclar é fundir, tá bom, pessoal? Ctrl Z, ó. Se eu selecionar várias células, clicar no botão mesclar, ele vai transformar essa célula em uma apenas. Vamos colocar aqui um texto, teste, certo? Repare que aqui ele está embaixo, eu quero centralizar ele. Como que eu faço para centralizar? Para centralizar ele no meio aqui, eu tenho que deixar em cima e embaixo, ó, na parte superior e inferior, para ele centralizar. Se eu quiser deixar ele somente para a esquerda, seleciona os dois ali, para a direita, seleciona os dois. Esses aqui ele vai movendo o texto para lá, vai movendo para cá, entendeu? Esse aqui esses dois botões é para mover para a direita ou para a esquerda. O que isso faz? Isso aqui, ele gira, esse A, B aqui, ele gira o seu texto, ó. Se eu vier texto vertical, ó, olha lá, olha lá. Ele inverte, deixa eu colocar aqui centralizado para vocês verem. Deixa eu diminuir a fonte. Olha lá, ele inverte o jeito, o formato do texto. Se ele está na vertical, ele muda para horizontal. Olha lá, ó, tá vendo? Se eu quiser inclinar, ele inclina também. Olha lá, ó. Então esse aqui é para você alterar a inclinação ou posição do texto ali da célula, certo? Vamos voltar aqui ao normal. Ctrl Z, lembrando, para voltar ao normal.
quebrar texto automaticamente. O que isso faz? Vou mostrar para vocês. Repare que aqui, vou colocar mais um texto aqui, centralizar. Aqui vocês veem que ele não está mostrando todo o texto. Por quê? Porque ele como se estivesse continuando reto para a direita aqui. O que quebrar texto faz? Quando o texto chegar na largura da coluna, ele vai o que? Ele vai jogar o restante dele para baixo e assim sucessivamente. Continua ali até chegar na largura máxima da coluna, joga o resto para baixo e assim vai frente. Então quebra automática de texto, ele joga o texto para baixo quando ele atingir o limite da coluna. Beleza, o próximo passo, próximo blocozinho aqui. Beleza, galera, aqui é uma coisa legal. E mesclar, como eu já mostrei para vocês, se eu clicar aqui, selecionar várias células, clicar em mesclar, ele vai fundir as células, certo? Ele vai juntar elas em uma só. Isso é muito utilizado para quê, Diego? Por exemplo, ó, eu quero aqui atribuir um título master para a minha lista, para identificar a que ela se refere. Clico, seleciono as células, mesclo, coloco aqui, ó, lista de compra de itens de TI. Pronto, eu posso colocar aqui uma descrição para a minha planilhazinha aqui que eu estava usando, certo? Próximo bloco, formatação de número e escolha de tipo de dados. Como assim, Diego? Por exemplo, aqui a gente tem vários números, certo? Várias colunas de números. Vamos pegar aqui esse daqui de percentual. Aqui nesse ícone aqui onde está geral, ele está informando que é tipo de texto geral, é comum. Vamos supor comum. Se eu quiser indicar que ele é percentual, eu clico aqui na setinha, vem aqui a percentagem, clico em percentagem, automaticamente ele transforma aquilo ali por tipo de dado percentual, certo? Aí se eu quiser, Diego, se eu quiser transformar ele em número, ele vai virar número, clico aqui, seleciono o número. Se eu quiser em moeda, clico aqui, seleciono moeda. Se eu quiser contábil, clico aqui, contábil. E assim por diante, você pode, se eu quiser data, ele vai colocar data. O tipo de dado que você colocar aqui, ele vai transformar a seleção, as células selecionadas, certo? Percentual. Aqui, vamos pular para baixo agora. Lembrando aqui, pessoal, que é o seguinte, você está selecionando aqui, mas aqui nessa parte de baixo tem os tipos de dados mais utilizados. Eu poderia vir aqui, ó, para ser mais rápido e clicar em percentual, que ele ia transformar para mim, certo? Repare aqui também que ele fez o que? Quando eu cliquei em percentual, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ele pegou e recolheu duas casas. Olha, ele está com duas casas decimais depois da vírgula. Se eu cliquei em percentual, ele recolheu. Para me voltar as duas casas, eu posso vir aqui, ó. Tá vendo essas duas setinhas? Uma diminui o número de casas e a outra aumenta. Olha lá, ó. Clicando, quanto mais eu clicar, mais ele vai me dando casas decimais, certo? Vamos deixar aqui só duas, ok? Beleza. Aqui ele transforma em moeda. Se eu clicar na setinha, eu escolho os tipos de moeda: euro, dólar ou reais, certo? Vamos colocar aqui o valor unitário em dólar, certo? Ok. Aqui, isso aqui é separador de milhares. Separador, só que a gente não tem número de milhar grande aqui, então não vai precisar, ó, porque aqui é tudo menos de R$1.000. Ah, não, tem o Core 5 aqui, é mais de R$1.000, que ele transforma aqui e coloca um separador de milhar, ó, certo? Então esse bloco é basicamente formatação para número e escolha de tipo de dados da célula, certo? Próximo trecho, Diego, próximo trecho. Vamos deixar a formatação condicional por último. Vamos pular aqui. Formatação de tabela também não é muito importante, não. Vamos selecionar aqui. Que formatação de tabela faz? Ela atribui uma formatação padrão já existente no Excel para sua planilha ali que você selecionou. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ó, selecionar, vir aqui formatação de tabela, clicar nesse aqui, por exemplo. Olha lá, ele já faz uma formatação para mim ali, ó. Tá vendo? Atribuindo as colunas ali. É porque eu selecionei desde lá de cima. Vou selecionar só aqui embaixo, ó. Formatação de tabela. Prontinho, ele já atribui aquela formatação padrão para mim, ó. Se eu clicar em selecionar, vamos colocar outra formatação padrão, olha lá, ó.
Conforme eu vou passando o mouse, ele vai mostrando como aquela formatação padrão iria ficar. Então isso aqui é para você não ter que ficar formatando na mão, entendeu? Eu particularmente prefiro formatar de um jeito padrão que eu já tenho próprio, entendeu? Então isso aí eu não uso muito essa função aqui, mas você pode colocar. Beleza, voltar ao normal, Diego. Ctrl Z não, Ctrl Z ali foi. Beleza? Aqui, ó, você pode escolher aqui, por exemplo, o tipo da formatação da célula. Olha lá, ó. Se eu passar no mouse aqui, ele vai me mostrando, ó. Certo? Já tem algumas formatações padrões que o Excel traz para você. Incluir. Adicione células, linhas, colunas ou planilhas na sua parte de trabalho. Ah, tá. Essas outras funções aqui eu vou mostrar no próximo módulo, certo? Porque é algo mais avançado um pouquinho. Aí eu vou demonstrar lá com mais detalhes para vocês. Mas basicamente é isso. Essa primeira aba inicial aqui, ela traz essas funções mais básicas aqui para você. Mais para formatação. Vamos ver aqui a formatação condicional. O que é a formatação condicional, Diego? Vamos, por exemplo, selecionar esta coluna aqui de percentual. Vamos clicar aqui em formatação condicional. Vamos vir aqui. Cadê? Aqui, realçar regras da célula. O que é isso, Diego? Vamos supor que a gente quer atribuir. Vamos supor que a gente quer atribuir uma coloração, uma formatação específica para quando for maior que 50%. For maior que 30% a célula ali. A gente quer colocar uma cor diferente. Vamos colocar aqui, ó. É o que? A gente quer maior que 30%. Então é o que? É maior do que? Clicamos aqui. Aqui ele já coloca aqui o valor para a gente preencher. Por exemplo, colocamos aqui, colocar 30%, certo? E aqui ele traz algumas formatações padrões pra gente, ó. Se a gente vai clicando, ele vai demonstrando ali, ó. Ok. Se eu clicar em OK, ele vai trazer tudo que for maior que 30%, como a gente estabeleceu ali a regrinha, ele vai preencher naquela coloração, naquela formatação que a gente escolheu. Então a gente não colocou lá no maior que 30%, coloque, preencha a fonte da cor vermelha, então é o que ele fez. Vamos colocar aqui algo mais legal, vamos selecionar aqui, certo? Vamos dar um Ctrl Z primeiro, vamos selecionar, vamos vir em formatação condicional, reaçar regras da célula, maior do que 30%, certo? E ao invés da gente clicar aqui e selecionar uma padrão, vamos clicar em formato personalizado, ok? Vamos em formato personalizado, opa, deixa eu só sair daqui, selecionar só as células com um valor numérico, ok? Formatação condicional, reaçar regras da célula é maior do que. Vamos clicar aqui na setinha, vamos vir em formato personalizado, certo? E aqui ele vai abrir para a gente uma janelinha para personalização. O que a gente vai fazer é percentual, então a gente vai clicar em percentual, certo? Escolhemos aqui a quantidade de casas decimais que a gente quer, vamos deixar 2. A fonte aqui a gente pode escolher se ela vai ser negrita ou não, vamos colocar negrita. Borda, vamos colocar aqui a borda normal, certo? Cor da borda, vamos colocar preto. E preenchimento, vamos colocar na cor preenchimento vermelho. Cor do texto automática preto, vamos dar um OK. Vamos dar um OK. Ó, automaticamente ele preencheu pra gente aqui de acordo com a regra que a gente estabeleceu. Ele preencheu de acordo com aquela formatação que a gente escolheu, certo? E aqui você pode brincar, trabalhar do jeito que você quiser, entendeu? Eu sugiro para vocês aí testarem bastante na planilha pessoal de vocês aí. Eu vou estar trazendo aqui no canal aqui um tutorial de como montar uma planilha de controle financeiro aí para o seu dia a dia, para controlar os custos que você tem no mês aí, certo? Para ficar fácil, porque é muito importante isso de você ter uma administração financeira pessoal aí boa, para você ter ali uma noção do que você gasta e do que você tem de sobra ali para você poder aplicar em investimentos pessoais aí para garantir aí uma estabilidade no futuro. Beleza? Eu vou trazer um tutorial de como montar uma planilha financeira aí de controle de despesas, ok? Então o vídeo é esse, pessoal. É basicamente isso aqui, a primeira etapa aí das funcionalidades ali das abas do Excel. Essa aqui é as funcionalidades de formatação. A próxima vez a gente vai pular para a abinha de inserir ali, certo? Como sempre,
deixa o like, compartilha com os amigos, deixa o comentário aí se tiver dúvida ou sugestão e até o próximo vídeo.